O filme chamado Rede de Ódio é um intrigante convite para adentrarmos na vida de um protagonista que muitas das vezes vai fazer a gente duvidar de que ele possa ter algum restício de alma. O filme conta a história do jovem Mateu que, ao ser expulso da sua faculdade de Direito por conta de um plágio, ele tenta dar uma melhorada na vida dele, aceitando um emprego em uma agência de internet que é responsável por difamar e espalhar bots, notícias falsas, e ao mesmo tempo que ele toma decisões bem questionáveis, ele melhora de vida e vai também tentar conquistar o amor da sua vida. E pessoas, o primeiro destaque que é muito fácil de falar sobre esse filme é justamente sobre a temática dele, que é uma paradazinha bastante atual, né? Ele envolve essa coisa da internet, né? Dos trolls, tanto que o nome original, né? Original não, né? Mas o nome em inglês do filme é chamado de The Hater. Então ele aborda essa coisa que é bem atual. Inclusive, tem um documentário da Netflix que eu já indiquei que se chama Privacidade Hackeada, que fala bastante nessa temática. Só que no caso do filme, a gente vai ter uma paradazinha mais fictícia, que é fictícia, né? Mas apesar disso, se parece bastante com nossa realidade, infelizmente. Ou seja, o filme demarca muito bem essa coisa da disputa política. E é muito importante eu pontuar aqui quais são esses espectros políticos que o filme mostra, né, aborda sem nenhuma vergonha, que é justamente esse conflito entre extrema-direita, importante frisar isso, extrema-direita contra esquerda. E dentro desse universo, a gente vai ter personagens com boas motivações, contextos e escolhas. Ou seja, é colocado alguns tons de cinza nesse universo preto e branco. E a direção desse filme tem um trabalho bem legal, porque ela vai cuidar de um protagonista que vai passear por esses dois mundos, mas de uma forma egoísta, já que ele faz tudo ali para o ganho próprio, né? Porém, ainda assim, isso não isenta da história de mostrar o potencial dele, né? O potencial do Mateu, tanto para o lado bom, tanto para o lado ruim. Então ele tem que ter essas sementinhas, porque até certo ponto ali do filme, do andar da carruagem da história, a gente ainda tem sim uma certa empatia, entende algumas motivações dele, mas como toda história vai ter o midpoint, né, o ponto de virada, o ponto de não retorno, que aí sim a gente, beleza, esse cara tá descartado, ele é psychosocial. Mas voltando aqui pro meu argumento, né, para trabalhar essa ambiguidade desse personagem, o filme tem momentos bem pontuais, momentos chaves, que mostram um pouco da personalidade dele. E um desses momentos bem interessantes é quando eles utilizam a montagem do filme para a gente justamente mudar um pouco nossa perspectiva sobre ele, já que ele sofre um bullyingzinho ali de leve, a gente meio que fica com pena dele. Mas nessa cena em específico, quando a gente vê a sequência correta ali da ordem das coisas, apesar de ser bem sutil, a gente tem um vislumbre do que esse cara ele é capaz de fazer. E mantendo bem, até certo ponto, essa ambiguidade moral desse personagem, a gente meio que ainda tem uma certa esperança por ele, por mais que ela seja mínima, e isso faz com que a gente se engaje na história, se interesse pela história, faz com que ele seja um personagem interessante, por mais que ele seja duvidoso moralmente. A fotografia do filme, a maquiagem do filme também vão evoluir de acordo com o arco do personagem. Então ele vai parecendo ali o Palpatine lá do Star Wars, né? À medida que o Palpatine lá foi abraçando o lado negro da força, ele foi se descaracterizando. Então a gente vê que ele se destaca, ele fica meio estranho ali, como se o ódio, né, o nome do filme bem sugestivo, Rede de Ódio, tivesse consumindo ele ali por dentro. Ele estabelece muito bem essa disputa de espectros políticos, mas não é só porque um personagem, por exemplo, ele se identifica mais com o espectro da esquerda que ele vai ser uma pessoa perfeitinha, né, o dono de todas as boas virtudes. Então o filme sabe humanizar bem seus personagens. E isso é bastante bom porque ele meio que turva um pouco nossas convicções ali, morais, políticas, e isso é legal porque faz a gente repensar. Porém, isso não quer dizer que ele queira subverter
de maneira radical algum tipo de visão nossa. Ou seja, o errado não vai dar brechas para interpretações ou relativizações. E o massa é que o filme estabelece isso logo nas suas cenas iniciais, quando a gente tem a discussão lá, quando ele é acusado de plágio lá na universidade, isso não é spoiler. E uma das professoras fala com ele, né? Ele diz que foi sem querer e tal. Ele se esqueceu de colocar umas aspas, enfim, né? Não foi intencional ele plagiar. E a professora fala uma parada bem importante, né? Apesar de você não ter tido maldade, supostamente não ter tido maldade nesse seu plágio, de não ter sido intencional, isso não muda o fato de que plagiar é algo errado. E a partir dessa cena, eu acho que o filme estabelece muito bem, como eu falei, o que ele quer dizer. O que é certo, o que é errado. Apesar de você ter ali tons de cinza no meio ali de tudo que acontece ali no decorrer da história. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para continuar acompanhando meu conteúdo, para saber quando sai vídeo novo. Dá aquele joinha maroto, porque isso me ajuda bastante, sério. E no final desse vídeo vai ter sugestões de outros vídeos que eu já fiz aqui no canal. Críticas, listas de filmes, indicações. Beleza? Então, até a próxima.